Edição de sábado de E o Campeão é. Vamos falar de desporto por aqui na Rádio Observador. Mais para o final há notas de 0 a 20 para os protagonistas, mas antes, com vários temas em cima da mesa, damos desde já as boas-vindas a quem se junta a nós nesta manhã, a mim e ao José Rafael Lopes, Gabriel Alves, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Muito bom dia, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, campeões. Como estão? Bom dia, bom dia. Bem dispostos, prontos para o... Francamente bem. É isso que nós queremos. Vamos começar com o jogo de mais logo. O Benfica joga às 6 da tarde e recebe o Boa Vista, o último classificado Carregadinho de reforços. Exatamente, mas mesmo assim, último lugar, tem de ser referido. O Boa Vista não está aqui numa situação muito famosa. Começo por ti, Gabriel Alves. O Benfica que quer, ainda que seja aqui à condição, assumir o primeiro lugar do campeonato. Está com muitas ausências também. O que é que esperas deste jogo de mais logo? O Boa Vista, que está aqui numa fase complicada, mas que tem também novo treinador e quer mostrar aqui uma nova atitude. Sim, quero mostrar uma nova atitude e acho bem que o faça. É sempre louvável que isso suceda em alta competição, seja no futebol, no fundo não só na alta competição, também em tudo o que é a vida. Mostrar, obviamente, essa capacidade. Mas este Lanterna Vermelha tem 37 golos sofridos, é a defesa mais batida. Em termos de rentabilidade tem 14 golos marcados, pior só o Farense, tem 13. Vem de 5 derrotas consecutivas. Portanto, o Benfica, mesmo desfalcado, tem um bom guarda-fato para defrontar este Boa Vista. Mesmo, portanto, é ir ao guarda-fato buscar. Eu acho que as lesões aqui são importantes, é sempre mau haver lesões, obviamente, mas não é por aí. Portanto, o Benfica tem que cumprir aquilo que é, com todo o respeito pelo Boa Vista, reforçado, portanto, com um novo verniz, mais brilhante. O Benfica tem aquilo que eu vou dizer, obrigação de vencer. E desde já com uma alteração previamente confirmada, Samuel Soares vai assumir. Sim, mas isso não tem para mim qualquer tipo de novidade. Pode ser novidade, mas não é nada transcendente, não faz parte do plantel, não faz parte do grupo. É uma oportunidade que o treinador lhe dá, portanto o treinador sabe como gerir, obviamente tem essa obrigação e os treinadores assim o fazem, não é só no Benfica que isso acontece em imensos clubes por aí fora. Gabriel, só mais uma coisa, a questão do Benfica ter passado à próxima fase da Liga dos Campeões, agora vai continuar pelo menos durante mais uma ronda com jogos mais a miúdo, como se costuma dizer. Acreditas que este cansaço acumulado e o facto do Benfica também ter muitas lesões possa influenciar aqui na questão do campeonato, nesta fase? Faz, nesta altura, aquilo que está a acontecer com o Benfica acontece com todas as equipas que estão empenhadas naquilo que é a alta competição europeia nesta altura, com todas as provas, portanto, por aí existentes. Eu há bocado estava aqui a preparar o jogo de Barcelona, que vou comentar daqui a pouco, mas reparem, o Barcelona hoje joga em Las Palmas, não é um jogo fácil para o Barcelona. Na quarta-feira vai defrontar o Atlético para a taça, para a Taça do Rei. E depois vai ter o Benfica, quando o Benfica também tiver o Barça, e vai ter que vir a Lisboa na primeira mão. Portanto, eu estou a dar este exemplo, podia ir buscar imensos exemplos mais. Os clubes têm que se preparar logo na pré-temporada, saber, portanto, fazer a programação, a planificação e prever. Porque se estão aqui é para competir e chegar o mais longe possível. E, portanto, tem que se organizar e os treinadores têm que saber fazer a gestão da matéria-prima que têm sobre a sua mão. Luís Pinto Coelho, olhando então para este encontro, Benfica-Boa Vista, 6 da tarde, o Boa Vista não está numa situação de todo fácil, 5 derrotas seguidas, tem muitos reforços, é um facto, mas eles também precisam de algum tempo para se adaptar. Aqui o fator aflito, porque o Boa Vista não quer ser despromovido, pode ditar aqui quase que a gasolina extra para tentar enfrentar este Benfica, ou prevês uma equipa achadrezada praticamente a defender com 11 jogadores? Sim, eu acho que o Boa Vista vai baixar linhas e vai defender muito compacto. É um bocadinho também a linha de Lito Vidigal, que normalmente organiza bem defensivamente as equipas, mas a partir de agora todos os jogos são muito perigosos, porque as equipas, umas necessitam urgentemente de pontos, depois há o lado do cansaço das equipas que têm mais carga competitiva, há a questão também de lesões, e neste caso há aqui uma
uma questão extra, que é o Boa Vista teve 10 jogadores neste mercado agora, jogadores que estavam livres e alguns deles até de bastante qualidade, por isso é difícil para a equipa técnica do Benfica preparar este jogo, porque há aqui nuances e até jogadores que não são tão conhecidos, por isso há alguma surpresa que o Boa Vista pode causar. Evidentemente que o Benfica é o grande favorito, mas agora eu acho que todos os jogos são perigosos, e o Benfica terá, até porque vai ter aqui algumas baixas importantes, principalmente no meio campo, por isso pode ser um jogo perigoso para o Benfica. Espero que o Boa Vista consiga conquistar pontos, porque acho que o Boa Vista faz falta à Primeira Liga Portuguesa, até porque quando está bem leva muita gente aos estádios, e agora vamos ver como é que com estes reforços o Lito consegue tentar salvar este Boa Vista. Luís Pinto Coelho, diz Gabriel. Sem nada a opor ao que o Luís disse, estou completamente de acordo. Mas assim é só um bocadinho de veneno. Mas tu adoravas que o Boa Vista hoje pontuasse. Não é verdade, Luís? Sim, claro. A rivalidade fica à porta. Se possível, até ganhar no Estádio da Luz, eu ficava bastante contente. Estava-te a ouvir e estava-te a ver de cascola. Luís Pinto Coelho, só para terminar aqui esta análise, o Benfica teve muitas dificuldades, não sei se sentiste o mesmo no jogo contra o Mónaco, e percebeu-se muito que era ali a questão do meio campo. O facto de hoje também Leandro Barreiro estar indisponível é mais uma dor de cabeça também para Bruno Lage. Está suspenso por aquilo que vejo e acho que se confirma. Sim, sem dúvida. Leandro Barreiro, Florentino, o Orsnes também com questões de problemas físicos, por isso há ali alguns problemas que o Boa Vista também pode explorar. Agora o Lito vai ter mais armas do que o Bachi tinha, por isso também acredito que vai ser um Boa Vista bastante mais competitivo, e o Benfica. Obviamente que o fator casa aqui também vai ajudar um bocadinho, vai empurrar um bocadinho o Benfica. Era diferente se fosse no estado do Bessa, aí sim seria bem mais complicado, mas eu acho que nesta fase é preciso ter a pulga atrás da orelha, porque qualquer jogo pode, e temos visto isso no campeonato, pode ser perigoso para os chamados grandes. Pois já começa a aumentar o preço do ponto. Exatamente, e o Lage também pediu isso em conferência de imprensa, o apoio dos adeptos. Pedro Henriques, vamos até ti. A tua tarefa, cada jornada que passa, fica cada vez mais difícil. Isto quando for o Sporting, eu nem quero perceber a dificuldade que tu vais ter para montar um 11. Então fica mais fácil. Fica só tem 11 jogadores quase. Tá bem, mas... Não. Para o Sporting é mais fácil que é só montar um 8. Pois. Agora estiveste bem. Pedro Henriques, uma análise a este jogo de mais logo entre o Benfica e o Boa Vista, e pedir aqui mais uma vez os teus dotes de futurologia. Quem é que vai entrar em campo? É assim, eu acho que está tudo dito, porque realmente não há jogos fáceis. O Boa Vista tem exatamente esse fator surpresa e renovação. Por outro lado, há um Estádio da Luz que é diferente de chegar no Estádio da Luz ou chegar no Bessa, e um Benfica que é claramente favorito, mesmo com algumas baixas, até porque não é suposto para o Benfica, se tiver que já tem que dar pontos para o Sporting. Está aqui neste enclave de jogos com o Barcelona, que são dois jogos relevantes e importantes também para o Benfica, é um Benfica europeu, e portanto não será hoje que o Benfica quererá, obviamente, perder eventualmente algum ponto que possa perder até ao final do campeonato, e portanto conta também com esse favoritismo. Agora já sabemos que o ponto cada vez está mais caro, como disseste muito bem, e as equipas em situação um bocadinho de despesa daquilo que neste caso, como o Boa Vista, pode ser a descida de divisão, fazem as chamadas fraquezas forças e podem fazer aqui as tais surpresas. De qualquer maneira, acho que todos nós estamos de acordo que o Benfica é claramente favorito, mas tudo pode acontecer. Em relação ao Benfica, eu diria que há duas certezas. Uma foi dada pelo próprio treinador, quando diz que o Samuel Soares vai para a baliza, neste jogo, e depois para a Taça de Portugal com o Braga, e depois ele piscou um olho quando de repente falaram em Félix. Ele disse, o nome Félix, ele disse qualquer coisa como, desperta logo, pronto, fica logo atento, ou fica não sei o que para fora. Portanto, dá-me a entender que o Félix será um dos titulares hoje no jogo, exatamente pela maneira como ele falou do nome Félix, e sorrindo, etc. Portanto, António Silva, portanto, o Samuel Soares, à baliza, António Silva, Cota Mendes centrais, o Carreiras à esquerda, Mazaruja à direita, e acho que aquele 6-8, por assim dizer, aquele meio campo poderá ser ali composto com o Nuno Félix e com o Coxu, e depois o Bruma, acho que vai a titular, o Sheldrup do lado esquerdo, o Bruma do lado direito, e o Amduni, nas costas ali do Pavlidis. Portanto, será em torno disto que eu acho que o Benfica vai jogar.
Obrigado, Pedro Henriques. Aqui vamos ver se os teus dotes de bruxo estão ou não em... Estão em dia? Se estão em dia, precisamente. Estava-me a faltar a expressão. Obrigado, João. Se estão em dia ou não. O Benfica Boa Vista arranca a partir das 6 da tarde. Dizer ainda que nesta jornada há ainda encontro que começa a partir das 3h30. O Casa Pia a receber o Gil Vicente e também às 8h30 da noite o Estoril a receber o Rio Ave. E Gabriel Alves, uma curta ronda antes de olharmos para a entrevista de Frederico Varandas ontem na Sporting TV. Olhar para o nosso campeonato, o campeonato português, jogos como o Casa Pia Gil Vicente, o Estoril Rio Ave, agora, à medida que o campeonato se vai aproximando do fim, começam a ganhar mais destaque, começam a ter mais importância? Olha, eu só digo em relação ao campeonato português uma nota. Cada vez está mais distante daquilo que é, portanto, os pontos em termos internacionais na UEFA. Portanto, é um campeonato que está à medida exatamente desses pontos. Doa a quem doer. Porque, de facto, é um campeonato, e olha, aqui, ao longo do tempo, se tem focado isso, até porque hoje em dia os candidatos aos títulos estão mais fracos, são de futebol bem mais pobre, para não dizer que isso está paupérrimo, e tudo aquilo que é, portanto, a chamada classe média, etc., cada vez está mais distante. Porque é assim, o problema é este. Se há mais competitividade, é porque os grandes também, e os médios, digamos assim, também decresceram em qualidade. Portanto, os outros, pronto, ok, nós temos treinadores bons, que de facto temos, com bons desafios, há jogadores, continuam a haver jogadores, mas praticamente olhamos para as equipas, só lá vimos estrangeiros, portanto, em grande maioria, não vimos, portanto, portugueses. Continuamos a ver que não se trabalha, portanto, as escolas, e começar logo pelos grandes, quer se vai-se buscar os jogadores estrangeiros. Portanto, há aqui no futebol português, portanto, toda uma situação que, a partir de determinada altura, obviamente tudo luta por qualquer coisa, os mais pequenos para não descer de divisão, para se conseguirem manter, portanto, dentro daquilo que é o primeiro escalão. Há alguns que ainda lutam por aquilo que é, portanto, poder chegar a uma Europa, mas a verdade é que o futebol português está muito pobre. E visto isso, é na queda do ranking, como Portugal está a cair, com a Holanda a distanciar-se, olhos isso. Os Países Baixos estão a fazer até uma bela campanha europeia. Luís Pinto Coelho. E cada vez mais distantes e Portugal cada vez mais distante. Qualquer dia, olha, tem que pôr binóculos. Pedro Henriques e Luís Pinto Coelho, alguma nota a acrescentar antes de avançarmos então para essa entrevista de Frederico Varandas? Não, para mim não. Podemos avançar, porque tenho muito para dizer sobre a entrevista de Frederico Varandas. Precisamente. E Luís Pinto Coelho, eu vou começar por ti, mas primeiro vamos passar aqui um ligeiro excerto dessa entrevista de Frederico Varandas, em que envolve diretamente o ex-presidente do teu clube, Pinto da Costa. Se a instituição Sporting não se identifica com alguém que em vida prejudicou o clube, prejudicou seriamente a indústria do futebol, e que não representa os nossos valores, seria uma hipocrisia da minha parte mudar o que eu penso desse senhor apenas por ela ter morrido. É Frederico Varandas a falar da ausência de resposta do Sporting, de uma mensagem de condolências por parte do Sporting à família e ao Futebol Clube do Porto pela morte de Jorge Nuno Pinto da Costa, que faleceu na passada semana. Luís Pinto Coelho, entre não dizer nada ou dizer isto, o que é que Frederico Varandas e o Sporting deveria ter feito? O Frederico Varandas, quando fala, diz muita asneira. Ele tem esse dom que diz muita asneira, mas também mostra pouca inteligência, porque ele ainda não percebeu que não tinha que elogiar Jorge Nuno Pinto da Costa. Ele não consegue distinguir a questão individual da questão institucional. Isto é a mesma coisa que um Presidente da República português vai a uma cerimónia de tomada de posse de um outro Presidente de um país qualquer que até pode nem gostar. É a mesma coisa, são questões institucionais, e quando se leva isto para o plano pessoal, não faz qualquer sentido. E mais, há outra coisa, se ele tem um bom relacionamento, por exemplo, com André Vilas-Boas, que entrou de uma forma diferente até no futebol português, nenhuma chamada fez André Vilas-Boas. Ele também tem algum problema com André Vilas-Boas. Ele não tem que... É preciso perceber, distinguir a massa adepta do Futebol Clube do Porto, que estava de luto porque a sua maior referência partiu. Como um clube, como instituição, tinha que prestar condolências à instituição Futebol Clube do Porto e aos seus adeptos. Mais nada do que isto. Mas pronto, também vindo de Frederico Varandas, também não esperava muito mais. Ele diz que ficou surpreendido pelas críticas.
Óbvio. E depois há outra questão que é, ele não é o Sporting. Eu vou lembrar que, por exemplo, Santana Lopes, que foi presidente do Sporting, esteve nas cerimónias fúnebres. Bruno de Carvalho foi presidente do Sporting, considerou Jorge Nuno Pinto da Costa um amigo. Sousa Sintra, que foi presidente do Sporting, teceu elogios a Pinto da Costa. Então em que é que ficamos? Então ex-presidentes do Sporting marcam presença e manifestam-se de uma certa maneira. Eu acho que ele se mistura um bocadinho, acha que é ele o Sporting, mas isso, as atitudes ficam para quem as toma, e até é pouco inteligente, porque poderia aqui enterrar um machado de guerra, mas não, está a acicatar algo em que os adeptos do Porto depois até se vão unir mais perante a adversidade e perante esta mesquinhez, e até vai ser pior para a questão do Sporting em termos desportivos, porque é um motivo de maior empenho ainda do Futebol Clube Porto. Pedro Henriques, vou até ti e queria fazer-te aqui uma questão e respondes da forma que quiseres, e se quiseres falar de outras coisas também podes. O facto de haver esta rivalidade tão acérrima entre Porto, Sporting e Benfica, e o facto de se calhar haver uma divisão entre os adeptos e não se conseguir chegar a um consenso se o Sporting ou o Benfica se deviam pronunciar, foi também isso que se calhar distanciou tanto o presidente do Benfica e o do Sporting de apresentarem as condolências ou qualquer tipo de mensagem a propósito do falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa? Acreditas que foi isso? Olha, eu sobre isso vou ser rápido, porque aquilo que eu queria destacar da entrevista hoje era, porque há muita coisa para dizer, mas vou destacar só um ponto, que é a questão que ele se relaciona com a arbitragem, porque não posso deixar para estar assim claro. Em relação a esta questão, eu acho que há aqui uma mistura daquilo que é o plano pessoal do plano institucional. Eu acho, e esta é a minha opinião, que independentemente da própria Filipe Fernandes estar em tribunal, ou estava em tribunal com uma circunstância relacionada com o Presidente Pinto da Costa, haver inclusivamente uma verbalização insultuosa, neste caso, por parte do Filipe Fernandes em relação ao Presidente Pinto da Costa, que levou exatamente a essa questão do tribunal, eu acho que devia ter sido separado. E, no mínimo, eu por acaso tinha também essa ideia, que era mesmo que institucionalmente o Sporting não se identificasse, uma vez quando André Vilas Boas entrou no futebol com outra atitude e postura, quanto mais seja um telefonema pessoal para André Vilas Boas a justificar exatamente isso. Olha, dizer qualquer coisa como: eu acho que realmente nós temos este ponto de vista em relação à pessoa em si, mas um sentimento que era dado em relação especificamente ao André Vilas Boas, e aí cria ali uma certa mais aproximação. E como diz o Luís Pinto Coelho, isto só vai ter mais lenha em cima de uma fogueira para que o Futebol Clube do Porto se possa unir mais em torno do Futebol Clube do Porto, neste caso concreto especificamente em relação ao Sport Benfica, que tiveram esta atitude e a atitude que quiseram ter. Em relação à questão da arbitragem que ele tocou, um dos jornais até faz como título 5 pontos, os hábitos que estavam 5 pontos. Eu relembro, até porque fui Fernandes, além de ter sido militar, até foi meu aluno durante 4 anos na Academia Militar, eu relembro o seguinte: foi um livro que eu sempre aconselhei a ler, que os militares são obrigados a ler, e obrigados ainda bem que somos, que é um livro chamado Arte da Guerra, de Sun Tzu. O Mestre Sun, conhecido por escrever 13 capítulos fantásticos, 5 anos antes de Cristo, já escrevia algumas coisas sob o ponto de vista da estratégia, que hoje em dia, só para nós percebermos a importância deste livro, é utilizado não só na questão militar, mas acima de tudo no pensamento até das empresas, da gestão, da política e dos políticos, e até na parte do desporto. E eu acho que perdeu uma oportunidade de não dizer aquilo que disse, ainda temos escolhendo mal o lance, escolheu logo o lance do Morton Newman, que é o lance mais claro e óbvio. Para concluir, Pedro? Que é aquela questão do penalti, que é claro e óbvio, mas para escolher mal esse lance, e sobretudo escolheu mal o momento de, no fundo, acabar por atacar a arbitragem numa situação que não faz sentido quando estás a 11 jornadas do fim. Estrategicamente é um erro, e depois, mais à frente, vamos ver se tem razão ou não. Gabriel Alves, 1 minuto e meio para olhar também para esta entrevista de Frederico Fernandes, e peço já também o teu campeão e nota do dia. Olha, eu vou subscrever o que já foi dito atrás, quer pelo Luís, quer pelo Pedro. Não vou muito mais adiante, a não ser dizer a sociedade, na sua generalidade, tem um pouco de tudo. Tem os grandes líderes, são líderes, pronto. Depois tem os bons, tem os menos bons que não são nada, não chegam a ser bons, nem são maus, e tem os maus. Olha, acho que a massa associativa do Sporting, a família sportinguista, é que tem que analisar e saber quem é que tem à frente do Sporting e, naturalmente, ou dar-lhe o seu voto ou não. Portanto, fico por aí. Quanto à minha nota, vou já dar. Olha, vem de Espanha,
Um clube tem que ser como a língua de um povo, como a sua música, como os vizinhos que lá vivem. Subscrevo aquilo, e estou a citar, Di Marco, ele que anunciou há pouco, há estes dias, a sua retirada do futebol. Ela tem que nos ajudar a dizer quem somos. O futebol é outra expressão coletiva que ajuda a definir e a expressar-nos a nós mesmos. Quando alguém diz que faz parte de um time, está dizendo que pertence a ele. Eu sou do Atlético, o que significa que pertenço ao Atlético de Bilbao. E dizer eu sou é dizer muito. Portanto, trata-se de Marco, já disse, citei, anunciou a sua partida. Mas eu cito também Jorge Valdano, El País, que foi buscar isto de Di Marco. É um homem acessível, que anda por Bilbao como qualquer outro cidadão e que honra o futebol por meio da sua lealdade ao clube. Olha, eu só quero dizer, de onde Di Marcos, uma vez mais, portanto, com isto, vem dizer que há um outro tipo de futebol. Um futebol que hoje transanda a cheiro de dinheiro, haja quem haja com mais valores que o utilitário da prata. E olha, os povos... Nota, campeão. Os povos prezam-nos. Olha, 20 para Di Marco. Uma vez mais, 20 para Valdano. Luís Pinto Coelho, nota e campeão do dia. Um 20 para a Seleção Nacional de Basquetebol, que vai marcar presença no Campeonato da Europa, depois da Seleção Feminina também ter assegurado essa presença. Por isso as modalidades extra-futebol estão em grande crescimento, trabalhos muito bem conseguidos dos presidentes das federações, e depois um 0 para Federico Varandas, que fala de tudo e de mais alguma coisa, mas normalmente fala sempre mal, fala da arbitragem mal, fala da questão das lesões, mesmo sendo médico, não esclarece nada. Ainda fiquei sem perceber qual era o músculo e qual a lesão muscular de Pote. Ele dá exemplos do Arsenal e do City, mas esses clubes dizem onde é que é a lesão dos jogadores, qual é o período de paragem. O Federico Varandas fala, mas não esclarece nada. Por isso, 1-0 para ele, que não acrescenta nada para o futebol português. Pedro Henriques, 30 segundos, nota e campeão do dia. Não preciso tanto. Nota 18 para a Seleção de Futebol Feminina, que ontem, na Liga das Nações, conseguiu um empate perante a Inglaterra. A Inglaterra, campeã da Europa. Portanto, grande resultado. É o futebol, grande resultado e, sobretudo, de grande qualidade de exibição e de querer. O futebol feminino está de parabéns, e através da nossa seleção e das jogadoras e todo o staff que o compõe. Nota muito positiva. E é assim que fechamos com notas positivas, tirando o Luís Pinto Coelho, que estragou aqui um bocadinho a pintura, mas ficamos por aqui na edição de hoje de O Campeão é. Amanhã estamos de regresso às 11h30.